Eu acho que, em se tratando de sincronicidade, a melhor maneira de se aprimorar mais esse olho, né, clínico, esse olho calibrado, é começar a prestar atenção em tudo que acontece ao redor da pessoa, na manifestação do dia a dia, e a pessoa registrar. E se aquilo de algum modo chama atenção, se aquilo é uma excentricidade, uma coincidência, entre aspas, se aquilo tem alguma coisa que realmente marca a pessoa, às vezes ela não sabe explicar porquê, ela registra o fato em si, o dia, e vai catalogando, vai acumulando essas variáveis, porque com o tempo a pessoa vai começando a ter esses olhos, ela começa a ver que a sincronicidade começa a se insinuar, às vezes antes dela de fato acontecer. E esse processo de você registrar, de você ter esse hábito mental somático, te deixa mais vacinado para justamente não viajar na maionese. Porque dependendo de como a gente encaminha o foco da nossa atenção, há uma tendência natural de você começar a achar que tudo está dentro daquilo que você está vendo, porque aquilo te chamou atenção agora. Então, normalmente se dá aquele exemplo, a pessoa pensou em comprar um carro específico, né, da cor, sei lá, cor vermelha. Aí ela começa a olhar na rua, ela começa a ver que tem vários carros desse tipo da cor vermelha, porque antes ela não tinha atenção para aquilo. Então, no fenômeno da sincronicidade, a gente tem que ter sempre esse cuidado de não forçar a barra, porque às vezes é um processo aleatório, um processo da própria condição natural. Então, o registro e o tempo, assim, a passagem do tempo vai permitir que a pessoa veja, não, isso aqui de fato tem um significado maior, mais profundo, mais sério, do que ser simplesmente uma coisa fortuita sem um significado maior. Ele pergunta aqui na primeira linha da página 24, em citaciologia. Poderia aprofundar mais a respeito da citação de Balzac? Vamos ver aqui. Ele coloca, o acaso é o maior romancista do mundo. Para ser fecundo, basta estudá-lo. Você vê, o Balzac era um cara muito observador, e por isso ele tinha muitas ideias para escrever os romances, né, para fazer a narratologia, a narrativa. E você tem nos acasos, nas coincidências, algo que chama muito atenção, algo que induz o leitor, que tenha, vamos dizer assim, traz para o leitor uma curiosidade maior. E se a gente for pensar, a própria vida humana, que é o que ele tentou fazer, ela é uma novela, né? Ela é um teatro, ela é um processo romanesco. Então, você sabendo tirar da vida o processo justamente do enredo, da narrativa, você conquista os leitores a partir disso. E os acasos têm muito esse poder de atrair a atenção do leitor em função disso. Outra coisa que é interessante é que justamente a gente coloca aí no verbete que o processo da vida humana nada mais é do que esse entrelaçamento serexológico. Então, muitos enredos já foram vividos, eles estão sendo revividos, recontados, reperspectivados. Então, nesse contexto, dentro dessa condição, é que as sincronicidades começam a acontecer, porque aquilo ganha um significado maior, aquilo chama a atenção da própria pessoa, e aí isso tende a ser registrado mais facilmente. Na fatologia, página 25, terceira linha de baixo para cima, poderia nos falar mais e exemplificar alguns dos mega acontecimentos históricos? Esses mega acontecimentos históricos, eles são aqueles fatos, normalmente de caráter coletivo, que têm a característica de mudar o rumo da história. Então, são situações super críticas, podem ser positivas ou negativas, mas que vincaram a história, que marcaram, que mudaram a história. Normalmente se coloca um antes e um depois desses fatos. Existe até um verbete com esse título do professor Valdo. E se não me engano lá ele dá alguns exemplos, por exemplo, a invenção da roda, o processo da Revolução Francesa, que foi um marco político. Ele coloca também no final a condição do Holocausto, que é um processo negativo, mas que também vincou a vida na Terra. E no nosso contexto, o que a gente considera um mega acontecimento histórico é a ressoma dos intermissivistas, principalmente a partir da década de 50 para cá, né? Década de 50 do século XX. Então, essa ressoma dos intermissivistas, no nosso caso, vendo isso, a gente acha que quando as pessoas começam a se reencontrar na vida humana,
porque trabalharam junto na intermissão. Quando a pessoa começa a adentrar mais a condição da PROEX, agora a gente está entrando aí na fase do balanço existencial esse final de semana, né? Então muitas pessoas vão começar a parar para pensar no que elas têm que fazer, no que elas têm que executar, o que elas têm que, de fato, agir aqui na dimensão humana, que elas já tinham se programado antes. Quando elas fazem essa evocação, a tendência é ocorrerem mais sincronicidades, porque aquilo já foi previamente planejado, é como se tivesse um arcabouço já pronto. E então um dos sinais que a gente sabe, que a gente utiliza para saber se a pessoa está na própria programação existencial, é essa ocorrência de sincronicidades, principalmente de cunho assistencial, né? Nesse sentido, até aí baseado mais na minha experiência, que eu coloquei aqui na página 27, essas 5 caracterizações, essas 5 condições aqui. Então, normalmente a pessoa está querendo acertar, ela está querendo ver qual é a programação existencial, o que ela tem para fazer. Em geral, tem alguma consciência interessada nisso. E quando as consciências têm esse interesse, têm esse investimento, há uma chance disso espraiar, né? Disso reverberar e a pessoa começar a ter sincronicidades sinalizadoras para ela de que ela realmente está no fluxo. Se ela encaminha bem essa condição, ela entra nisso aqui que eu chamo de polarização do próprio Mater Pensene, quer dizer, ela vai assumindo condições cada vez mais de liderança, ela vai chamando atenção para si positivamente em função do próprio trabalho. Com isso, ela começa a atrair a atenção das consciências, as energias, ela começa a agitar esse processo. Então, a tendência dela reencontrar as pessoas do passado começa a ficar mais fácil de acontecer. Se durante esse processo ela entra em alguma forma do passado, quer dizer, ela interage com algum holopensene afim, seja um processo geopolítico, quer dizer, ela vai num determinado país que ela já vivenciou, seja numa condição outra, por exemplo, eu uso muito o caso dos temas de pesquisa. Então, a pessoa, às vezes, ela vai adentrar uma linha de pesquisa que ela já é especialista do passado, ela já se dedicou ao passado. Então, você começa a observar que as sincronicidades começam a acontecer muito. Então, eu tenho um verbete, por exemplo, que eu cito, que é o multitraduciologia. Quando eu comecei a mexer com a condição de tradução, várias sincronicidades aconteceram. Então, o tema de pesquisa, se a pessoa tem afinidade com aquele tema de pesquisa e ela está nessa polarização, a tendência disso é se intensificar cada vez mais. E aí entra nisso que a gente chama aqui dos reencontros. Então, você vai vendo quem são as pessoas que têm interesse também naquele tema, que vêm te procurar, o que acontece na TENEPS, por exemplo, em termos assistenciais, em função disso, até ela conseguir retomar os retrotrafores, ou seja, às vezes trafores que estavam ociosos, a vida humana não tinha dado ainda a oportunidade para ela desenvolver determinados trafores, mas a PROEX ela foi polarizando e ela começa a descobrir que ela tem aquele potencial e ela começa a colocar isso para fora, começa a funcionar com essa condição. Então, dentro disso é que esses mega acontecimentos históricos, muitas vezes nós podemos ter participado de algum aspecto, e aí a pessoa retomando aquela temática, ela pode ter o retorno positivo disso, né? Ela pode contar com as energias favoráveis para o desenvolvimento daquela condição. Na teoriologia, ele pergunta justamente isso: de que forma surgiu a teoria da multitraduciologia? Como, ou melhor, cada consciência traduziria fatos e parafatos conforme sua visão do mundo? Sim. Essa teoria é exatamente isso. A gente parte do pressuposto de que tudo é um processo de tradução. Para escrever esse verbete, eu tive uma experiência, traduzi em conceitos, depois traduzi em palavras, escrevi. Nós estamos aqui traduzindo também de um modo mais didático. O modo como a gente interpreta o mundo é um processo de tradução. Então, quanto mais nós tivermos sinapses especializadas, sinapses variadas, mais nós tivermos o processo do dicionário analógico, quer dizer, a condição mais assim metafórica, tudo isso ajuda nessa interpretação, principalmente quando entra a variável extrafísica, né, a variável do parapsiquismo. Porque o parapsiquismo ele não obedece essas leis básicas da vida humana, da física, da matemática. Então nós temos que ter mais, vamos dizer assim, sinapses um pouco mais assim, né, polifásicas, como a gente chama, mais elásticas, mais abrangentes, para poder interpretar aquele significado daquele parafenômeno no contexto da PROEX.
Então a multitraduciologia é exatamente isso, vai além da tradução literal, da tradução idiomática, da tradução simplesmente aqui dessa dimensão. E realmente cada consciência vai traduzir conforme a sua visão de mundo.